passe à Macedônia e ajuda-nos. Essa foi uma visão que o apóstolo Paulo teve quando ele estava na sua segunda viagem missionária. Ele ouviu do Senhor que era necessário passar na Macedônia. E ali o Senhor fez milagres maravilhosos. Uma obra extraordinária ficou registrada em Filipos. Tudo porque Paulo ouviu a voz do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Atos capítulo 16. Nós vamos ler versículos 6 até o 10. Atos capítulo 16, versículos 6 até o 10º. Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra do amado Jesus? Ouça o que diz a palavra. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esta palavra, Pai, porque sabemos que a tua orientação para a nossa vida, o teu ensinamento, para que nós possamos estar sempre com os ouvidos abertos à tua voz, Pai, para que possamos agir segundo aquilo que tu queres. E nessa noite queremos ouvir a tua voz. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Os amados podem assentar-se. Queridos, todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, lemos as cartas de Paulo, neste caso lemos um pouco a respeito da história de Paulo, nós vamos aprender com certeza. Nós vamos aprender a respeito de como Deus age, de como o Senhor trabalha o coração das pessoas, de como Deus é poderoso, de como Deus é maravilhoso, de como é necessário estarmos atentos à voz do Senhor, de como é preciso estarmos ligados naquilo que o Espírito Santo do Senhor tem a falar às nossas vidas. Em companhia de Silas e Timóteo, eles iniciavam a sua segunda viagem missionária. O objetivo de Paulo era visitar uma região diferente, era visitar a Ásia. No entanto, o Espírito Santo do Senhor tinha algo novo para aqueles missionários. O Espírito Santo de Deus tinha algo poderoso, e ele orientou, o apóstolo Paulo orientou a Silas e Timóteo, e estes foram em direção a Filipos. Amados, é preciso entender que a vida do ser humano precisa ser movida pelo Espírito de Deus. Se nós não possuirmos uma intimidade tamanha, a ponto de não ouvirmos a voz do Senhor, certamente não vamos obter êxito na nossa caminhada. Nós temos que estarmos atentos à palavra, ligados à palavra do Senhor, porque é assim que Deus age, é dessa forma que o Senhor faz grandes coisas na nossa vida. Mas antes de nós conversarmos e falarmos um pouco a respeito dessa segunda viagem missionária, ouça quem era Paulo. É evidente que os amados já sabem. No entanto, amados, todas as vezes que nós olhamos para a história deste homem e vemos como ruim era, e aquilo que Deus fez na sua vida, isto planta no nosso coração semente de esperança, porque entendemos que ninguém é ruim o suficiente para que não possa ser transformado, que não possa ser resgatado. A palavra de Deus diz que Saulo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um doutor da lei, era um homem famoso, um homem extremamente capacitado, conhecia profundamente as Escrituras. E esse foi o professor de Saulo. Saulo era o nome do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era fiel aos princípios da religião. Era um homem extremamente religioso,
um homem que respirava a religião, um homem que amava a sua religião. Ele carregava, por incrível que pareça, mesmo sendo tão religioso, ele carregava no seu coração um ódio mortal, por aqueles que seguiam a Cristo, por aqueles que eram discípulos de Cristo Jesus, e também por Cristo Jesus, consequentemente. O apóstolo Paulo, ele carregava um ódio e ele tinha, amados, o desejo de frear o crescimento da obra de Deus, porque ele entendia que a sua religião era a correta, ele entendia que os princípios que ele conhecia tão profundamente eram os corretos, e que não havia lugar para novos princípios. Enfim, ele não reconhecia a soberania de Jesus como Messias. E, consequentemente, todos aqueles que diziam-se seguidores de Cristo, esses eram falsos, eram mentirosos. E o apóstolo Paulo conseguiu autorização para perseguir a igreja. E ele o fazia em Jerusalém e sentiu o desejo de perseguir os cristãos em Damasco. Mas veja como Deus trabalha. Às vezes nós olhamos para situações ruins e não entendemos o porquê. Olhamos para os homens ruins e não entendemos o agir, até porque nós achamos que Deus não pode fazer algo novo na vida daquele que é ruim. E eis, amados, que o apóstolo Paulo sai em direção a Damasco para perseguir aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus. Eis que sai em direção a Damasco. No entanto, ao chegar naquele lugar, chegava não o velho Paulo, mas sim um novo homem para a honra e para a glória do Senhor. Porque é assim que Deus faz, amados, e isso leva-nos a entender que nós não podemos perder as esperanças. Nós não podemos perder as esperanças no poder restaurador, transformador de Cristo. Porque não há homem sobre a face da terra que seja tão ruim que não possa ser restaurado, transformado e feito em servo de Cristo Jesus. E muitas vezes você olha não para um homem tão ruim quanto Saulo, mas você olha para alguém e diz: não, é impossível que essa pessoa se converta, é impossível, veja os costumes, veja as práticas. Amados, deixe isso nas mãos do Espírito Santo de Deus. Apenas ore, apenas clame, busque de Deus, amados, a direção, ouça a voz do Senhor, fale de Cristo quando tiver a oportunidade, mas se não tem oportunidade, clame por essa pessoa. E nós conhecemos a história e sabemos que, indo para Damasco, eis que Saulo tem um encontro com Cristo Jesus. Eis que Saulo tem um encontro. Jesus já havia morrido, Paulo se converteu pós-morte de Cristo Jesus. Mas eis que o Senhor se manifesta ao apóstolo Paulo, manifesta-se a Saulo. E ali, amados, aquele homem foi jogado por terra. Ele ouviu a voz do Senhor, ele conseguiu ouvir a voz do Todo-Poderoso, ele conseguiu. O interessante, amados, que os seus companheiros não ouviram a voz, apenas Saulo ouviu a voz do Senhor. É assim que Deus faz. Quando Ele quer transformar a vida de alguém, quando Ele quer mudar a sorte de alguém, não há nada que possa impedir. E às vezes o que impede é a nossa falta de fé. Porque nós achamos que não tem mais jeito. Nós não cremos o suficiente. Nós não pagamos o preço. Nós não pedimos, não intercedemos mais. Nós olhamos e achamos que é assim mesmo, e a pessoa está perdida, não tem mais jeito. Mas, amados, para Saulo teve jeito. E olha que era um homem ruim, perseguidor literal da obra do Senhor. E eis, amados, que ele consegue ouvir a voz do Senhor, consegue ouvir a voz de Deus, e uma mudança na sua vida ocorreu. E eis que nasce um novo homem, um homem que experimentou o poder do Senhor, que experimentou a glória do Todo-Poderoso, que também sofreu em nome de Cristo Jesus, por amor a Cristo, mas que não arredou o pé,
foi em frente, foi até as últimas consequências. E o resultado é que ele conseguiu e consegue influenciar a humanidade. Veja como são as coisas. Apenas um homem perseguidor transformado, hoje ele tem a capacidade de influenciar toda uma humanidade. Todos os seres humanos podem e são influenciados pela palavra do apóstolo Paulo. E o Senhor pode fazer isso com você, que nem perseguidor é. Veja como é o agir de Deus na vida daquele que crê. Tudo depende de ouvir a voz do Senhor. E o apóstolo Paulo, junto com Silas e Timóteo, mais à frente ele encontra com Lucas também, mas nesse momento com Silas e Timóteo, parte em direção, vão para a obra, inicia ali uma viagem cheia de alegria, de paz, certamente, cheia de metas projetadas, tudo no papel, quem sabe, provavelmente, Paulo era uma pessoa muito instruída, e eu creio que ele tinha já planejado onde passaria, como abordar as pessoas, estava indo para um povo pagão. E eis, amados, que inicia a viagem, mas percorrendo certa região, eis que o Espírito Santo o impede de seguir em frente. Quando nós temos comunhão com o Senhor, quando você tem comunhão com o Todo-Poderoso, você ouve a voz do amado. Você é maleável à voz do Senhor. Você faz projetos, você traça metas, mas o Senhor vem, derruba por terra os teus projetos, diz que as tuas metas não são boas. O Senhor te dá novas metas, novos projetos, e cabe a cada um de nós apenas ouvir o Espírito de Deus e praticar aquilo que Ele quer para a nossa vida. Irmãos, talvez você não tenha obtido êxito na tua caminhada com Jesus. Talvez a tua caminhada com Cristo não tenha sido aquilo que você espera que seja. Você traçou um objetivo. Olha, eu quero andar com Cristo Jesus. Eu quero experimentar o poder do Senhor. Eu quero ser, quem sabe, ministrante da palavra. Eu quero ser alguém que faça alguma coisa. E você olha para o teu eu hoje e descobre que nada tem alcançado. Isso ocorre, amados, porque não tens ouvido a voz do Senhor. Não tens ouvido. Eu quero ainda convidá-los a ouvir com atenção versículos 6 e 7 de Atos 16. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. É assim a vida do servo de Deus. Ela é direcionada em todos os aspectos pelo Senhor. Ela é direcionada por Cristo. Talvez você possa olhar e não conseguir ver uma associação, mas aqui o apóstolo Paulo estava indo pregar o Evangelho. O que tem isto a ver com a minha vida no dia a dia? O que tem isto a ver com a minha vida profissional? O que tem isto a ver com o meu viver? Irmãos, todas as áreas do servo de Deus é ou precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. Não há uma área sequer na nossa existência que nós podemos agir segundo o nosso eu, segundo o nosso entendimento, segundo aquilo que nós queremos. Não, amados, nós temos que nos submeter, nos deixar mover pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo, porque é Ele que sabe o melhor para nós. Talvez, amados, nós temos nossos projetos e metas, temos até um roteiro de vida, que aos nossos olhos são perfeitos. Se eu seguir esse roteiro, dentro de 10 anos eu terei minha autonomia financeira. Se eu seguir esse roteiro, seguir esse projeto, eu conseguirei êxito na minha vida profissional. Eu conseguirei isso, eu conseguirei aquilo.
Nós traçamos metas, mas é preciso entender, se nós não ouvirmos a voz do Espírito, são vãs, para nada servem. Nós temos que nos colocar, amados, diariamente na direção do Espírito de Deus, estarmos com os ouvidos abertos. Abra o teu ouvido, ouça o Senhor, ouça o Senhor. Será que você tem ouvido de fato Deus, tem ouvido o Espírito Santo? Nós temos que ouvir, irmãos, temos que ouvir. Quando nós olhamos para Saulo de Tarso, nós vemos que nessa caminhada em direção à destruição da obra de Deus, ele teve um encontro com Cristo, e ele ouviu a Cristo. E Cristo transformou a sua vida. Mas Paulo jamais deixou de ouvir a voz de Cristo. Quando nós lemos as cartas desse homem, vemos que ele era alguém que tinha seus ouvidos abertos ao Espírito de Deus. A sua caminhada é marcada pela direção do Espírito Santo. Não há, amados, um texto sequer que fale que ele agiu segundo a sua própria vontade. Ele afirmava: eu morri para que Cristo viva em mim. Não faço mais a minha própria vontade. Eu faço aquilo que o Senhor quer para a minha existência. Isso tudo está subentendido quando não está de forma explícita nos seus escritos. O que falta-nos é imitar o apóstolo Paulo, como ele corajosamente disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Falta a nós, amados, imitarmos esse homem, observarmos os preceitos que ele, movido pelo Espírito Santo, deixou registrados para cada um de nós. E certamente vamos ser bem-sucedidos na nossa jornada em direção ao céu. Instrumentos úteis nas mãos do amado Jesus. Versículos 9 e 10, veja que maravilha, amados. Versículos 9 e 10. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Irmãos, esse texto deixa claro uma verdade que nós temos que tomar posse. Quando somos sensíveis ao Espírito Santo de Deus, a sensibilidade é uma necessidade. Se nós não somos sensíveis à voz do Senhor, não vamos ter experiências com Ele. O apóstolo Paulo certamente era sensível, um homem temente que tinha o seu coração aberto ao Senhor. E a palavra diz que no decorrer da noite, ele teve uma visão. Ele teve uma visão. Primeiro, eles haviam sido impedidos de seguir para a Ásia. No decorrer da noite, Paulo tem uma visão, é o Espírito Santo dando a direção que eles precisavam. Veja como são as coisas. O Senhor impede, mas o Senhor dá a visão, dá a direção. O Senhor não nos deixa no vácuo, o Senhor não nos deixa perdido, o Senhor não nos deixa sem direção. É evidente, amados, que é preciso que haja sensibilidade ao Senhor. Sensibilidade é fruto de santidade. Santidade é comunhão íntima, é viver o Senhor com todas as nossas forças. Oh, glórias! E a partir do momento que nós temos essa sensibilidade, nós vamos receber de Deus a direção que precisamos para a nossa vida. O Senhor há de nos conduzir, o Senhor há de nos dirigir, o Senhor há de nos enviar, o Senhor há de usar-nos de uma forma grandiosa. E nesse texto vemos que iniciava ali, irmãos, uma jornada marcada pela graça, pelo poder, pela manifestação da glória do Senhor. Dizia a visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. Na sequência, sabemos, irmãos, que
que Paulo e os seus companheiros partiram para a Macedônia. Partiram para a Macedônia. Diz a palavra que eles embarcaram em direção a Filipos. Filipos era uma das cidades da Macedônia. E chegando a Filipos, o Senhor mais uma vez manifestou a sua glória, manifestou o seu poder. O Senhor usa esse homem de uma forma poderosa. Veja como são as coisas, amados. Estas são lições necessárias para as nossas vidas. Primeiro, eu preciso estar com os ouvidos abertos. Mesmo que eu tenha planos, mesmo que eu olhe para a minha vida e a veja como perfeita, quem sabe, tudo traçado, tudo ok, tudo legal, mas eu preciso ouvir aquilo que o Senhor quer para a minha existência. Eu tenho que ouvir, irmãos, porque muitas vezes o Senhor joga todos os nossos planos fora. Ô, bênção! E é difícil, não é? Quando você tem sua vida toda estabilizada, bonitinha, aquela coisa toda, e o Senhor olha para você e diz: olha, desfaz de tudo isso. Joga fora. Muda. Porque eu tenho algo melhor para você. Irmãos, voltando mais uma vez a Saulo. Saulo, ele conseguiu êxito diante da sociedade. Ele foi um homem que marcou a sociedade da sua época. Era conhecido, respeitado, tinha um bom trâmite com os governantes, tinha uma ligação íntima com o sacerdócio, conhecia a religião como poucos. Era um homem com certeza respeitado. Mas quando ele ouviu a voz do Senhor, ele entendeu que aquilo não servia para ele, que não tinha utilidade, que era melhor recomeçar. E vemos, irmãos, que o recomeço de Paulo foi um tanto quanto dramático, tenso, porque de um homem da sociedade respeitado, passou a ser um homem perseguido, sem nome, um homem que as pessoas odiavam. Me refiro, irmãos, àqueles que estavam no judaísmo. Odiavam. A sua situação ficou tanto difícil, mas tão complicada, que até para alimentar-se ele recebia ajuda. Veja como são as coisas. Mas quem era Paulo? Quem era esse homem? Aquele que conseguia ouvir o Senhor. Aquele que conseguia ouvir o Todo-Poderoso. Aquele que numa visão ouviu do Senhor. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Aquele que no decorrer da sua história escreveu as cartas que nos são tão úteis. Aquele homem viveu há 2000 anos atrás, mas continua influenciando a humanidade como na sua época. Tudo isso, Deus. É Deus que faz. E chega Paulo a Filipos, irmãos, Oh, glórias! Chegou Paulo a Macedônia, e chegando na cidade de Filipos, eis que ele procura um lugar para cultuar o nome santo de Deus. É interessante essa história do apóstolo Paulo, porque todas as cidades às quais ele chegava, a primeira coisa que ele procurava era uma sinagoga. Era um lugar onde ele poderia ter acesso e ensinar. E ali ele chegou e procurou a sinagoga, procurou um lugar para falar do amor de Cristo Jesus, e não encontrou. Mas não desanimou. Deixou-se mover pelo Espírito Santo de Deus. E no versículos 14 e 15, Atos 16, ouçam. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Quando você fala, sempre tem alguém escutando. Sempre tem alguém escutando. Não te enganes. Se da tua boca sai apenas coisas vazias, tem alguém escutando.
Se tua boca nada que saia é edificante, tem alguém que não é edificado pelas tuas palavras. Mas se você, a exemplo do apóstolo Paulo, é movido pelo Espírito Santo, também tem alguém que escuta e alguém que será transformado. Ouça mais uma vez. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Veja como são as coisas, amados. O Senhor muda a rota do apóstolo Paulo. O Senhor quebra os projetos do apóstolo. O Senhor deixa o apóstolo mais ou menos no vácuo. E agora, o que fazer? Qual a direção? Mas logo, amados, eis que o Eterno revela a direção. Eis que o Eterno diz: passe à Macedônia e ajude. Passe à Macedônia e ajude. E chegando naquele lugar, ele depara com uma mulher que estava atento à voz, atento àquilo que ele dizia. Uma mulher que tinha sede da palavra. E diz a palavra, diz a Bíblia, que esta mulher desceu às águas, foi batizada e colocou a sua casa à disposição dos servos de Deus. E certamente ela foi usada de uma forma grandiosa, até porque o seu nome ficou registrado na palavra de Deus. Oh, glórias! Mas, amados, o Senhor tinha mais. Poderia parar por aí, irmãos. A vida do apóstolo Paulo, a sua viagem, poderia encerrar nesse momento. Porque diz a Bíblia que não há preço que pague o valor de uma alma humana. Já era o suficiente. Já era o suficiente. Mas não parou. Veja mais. Versículos 16 até o 18. Ainda em Filipos. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Amém? Eis aqui, amados, outro aspecto da viagem. Ali estava aquela jovem adivinhadora, aquela jovem que dava lucro aos seus patrões, ou ao seu grupo religioso, enfim, quem quer que estivesse por trás dela, porque ela era uma mulher usada por um espírito maligno. E ela estava ali, amados, com as suas adivinhações. E quando o espírito maligno deparou-se com o apóstolo Paulo, reconheceu quem era aquele homem. Veja que magnífico. O apóstolo Paulo, ao ser visto pelo espírito maligno, quando ele bateu os olhos em Paulo, ele reconheceu que ali estava o servo de Deus, um homem segundo o coração do Senhor. E o espírito maligno abre a boca e começa a falar através daquela jovem: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. Olha só como o espírito maligno é, irmãos. O espírito maligno, ele é enganoso. Ele engana. É preciso muito cuidado, porque muitas vezes nós temos visto espíritos malignos que olham para nós e nos elogiam. Não receba das trevas elogios, porque não são bons. Esse espírito amado, com certeza, eles queriam de uma forma misturar, fazer que a cabeça das pessoas ficassem confusas. Mas se ele prega algo diferente, como é que esta mulher está elogiando a ele? Veja como o maligno é astuto.
O maligno tentou ali misturar todas as coisas, porém, o apóstolo Paulo, mais uma vez, no mover do Espírito Santo, ele entendeu que aquilo não era benéfico, que eram palavras ruins. E ele, amados, repreende o espírito maligno e aquela jovem é liberta. As consequências não foram boas. Foram presos, açoitados, mas o Eterno, mais uma vez, move em seu favor. De repente, versículo 26, de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Oh, glórias! É assim que Deus faz, irmãos. E mais uma vez o Senhor age, e o Senhor transforma. Versículo 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Amém? Tudo isso em decorrência de alguém que foi obediente à voz do Espírito. Alguém que ouviu a voz do Espírito. Alguém que teve seus projetos, seus planos quebrados, mas ele conseguiu ouvir a voz do Espírito. Se você ouvir a voz do Espírito, irmãos, certamente o Senhor há de usar a tua vida. Você será instrumento útil nas mãos do Senhor. E essa cidade será pouca para você falar do amor de Jesus. Essa cidade será pequena. Amados, que nós possamos continuamente aprendermos de Deus, porque Ele fala aos nossos corações. Se o Senhor te envia a Macedônia, vá. Se o Senhor te envia a fazer a obra, faça. Não tema, não retroceda, não tenha vergonha, não seja tímido, mas deixe-se usar pelo Espírito Santo, porque o Senhor tem seus propósitos. O apóstolo Paulo, Silas, Timóteo e Lucas certamente não tinham a menor ideia do que aconteceria ali em Filipos. Mas a palavra diz que encontraram Lídia, libertaram uma jovem adivinha, e por fim o carcereiro foi batizado para a honra e para a glória do Senhor. E se você continuar lendo a história, muito mais está nos revelado. Porque o Senhor usou esse homem de forma grandiosa nesta viagem. Amados, assim precisa ser a nossa vida. Assim precisa ser a nossa existência. Talvez você nunca foi um perseguidor, oh glórias, isso é bom. Talvez você nunca foi um perseguidor. Mas todos nós precisamos passar por um processo de transformação profundo. A exemplo do apóstolo Paulo. Ele passou por um processo profundo. Nós precisamos nos deixar guiar pelo Espírito Santo. Nós precisamos, amados, nos deixar guiar. Mesmo que nós, ao olharmos as situações, não vejamos como boas. Creia naquilo que o Espírito Santo faz. Creia na voz do Espírito. Não te deixes levar pelos teus olhos, ou seja, pelos teus projetos, entendimento, pela tua compreensão, pela tua capacidade. Não te deixes levar por isto. Essas coisas são vazias, amados. E quando o Senhor falar, você passa a Macedônia, obedeça, vá, porque o Senhor há de usá-lo de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa. Vidas precisam de libertação, mas elas precisam ouvir a voz da boca de homens, de mulheres santas, que ouvem a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Oh, glórias! Vamos orar, amados? Vamos orar, vamos ficar de pé para nós orarmos. Amado Jesus, muito obrigado pela palavra. Ensina-nos, Pai, a ouvir a Tua voz. Abre os nossos ouvidos, para que sejamos tementes à Tua direção, Senhor. Oh, meu Senhor, envia-nos à Macedônia, envia-nos aonde quer que Tu quiseres, para que nós possamos ser úteis nas Tuas mãos. É meu clamor em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Que o Senhor continue nos abençoando, movendo na nossa vida e nos usando como usou o apóstolo Paulo. Mensagem 1155